Bem-vindos a essa aventura de apreciar belos e livres debates, onde se busca a verdade com paixão, com o único propósito de conhecê-la. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Espero que vocês estejam cada vez melhores. Esse é o nosso propósito enquanto seres humanos, né? Estarmos aqui nos desenvolvendo, e esse é o propósito desses estudos, né? Buscar ensinamentos, extrair ensinamentos que nos tragam essa base sobre aonde nós devemos, então, como nós devemos nos formar enquanto seres humanos. Então, nós estamos hoje em dia de festa. Hoje é a nossa 7ª live de encerramento do livro, né, do estudo do livro A República. Foi realmente bastante desafiador, um livro bastante, para mim, né, difícil né, leitura, né, um livro daqueles que você vai lendo e vai absorvendo e vai rapidamente, realmente demanda aí bastante atenção, bastante reflexão, mas ao final eu busquei então com esse foco, né, de desenvolvimento humano, de extrair verdades, para extrair princípios, fazer com que trazer esses ensinamentos dessa forma. E hoje então a gente começa já falando sobre as qualidades requeridas para se julgar bem. E então Sócrates, né, lembrando, é um personagem desse livro aqui, né, escrito por Platão. E nesse livro ele está ali debatendo com jovens, debatendo sobre a justiça. E então ele vai falar agora sobre as qualidades que se requeridas para julgar bem. Seriam então a experiência, a sabedoria e o raciocínio. E dentre esses 3 tipos, né, lembra os 3 tipos de homens que a gente tratou umas lives atrás, né? O ambicioso, o interesseiro e o filósofo. Então, dentre esses 3 tipos de homens que descrevemos anteriormente, quem poderia melhor julgar, né? Conceder a justiça? O rico, o valente e o sábio são honrados pela multidão, ele vai dizer. Mas ninguém, a não ser o filósofo, pode gozar o prazer que a contemplação do ser proporciona. É ele quem julga melhor. Então, todos os demais são honrados pela multidão, mas ninguém, a não ser o filósofo, pode gozar o prazer que a contemplação do ser, né, proporciona. Estar em busca de ter contato com esse ser maior, essa nossa natureza divina. Então é ele quem julga melhor, o filósofo. Ele é o único em que a experiência é acompanhada de sabedoria. Ok? Então não basta só viver a experiência, mas também tê-la acompanhada de uma reflexão que nos traga a sabedoria. Aprender com elas a partir dessa sabedoria, estarmos em busca desse caminho da sabedoria. Então, o raciocínio é o principal instrumento do filósofo, Sócrates vai dizer. Então, ele vai continuar essa reflexão, tentando nos mostrar que, se o Fausto, aqui a gente coloca, né, o Fausto como aquele que vive pela ostentação, pelo luxo, se o Fausto e o ganho fossem a melhor regra para julgar as coisas, os louvores e as censuras dos homens interesseiros seriam os que mais conformem à verdade. Se fossem as honras, a vitória e a coragem, as decisões do homem ambicioso seriam as que devêssemos considerar como corretas. Contudo, considerando que é pela experiência, sabedoria e pelo raciocínio que se julga melhor, é imprescindível, então, que os louvores do filósofo e do amigo da razão sejam os mais verdadeiros. Então, o filósofo, né, não necessariamente aquela pessoa colocada aí como um intelectual, como muitas vezes hoje é visto, mas sim aquele amante da sabedoria, aquele amante da verdade, que pode ser desde a pessoa, né, com os mais diversos diplomas, ou a pessoa que, pela experiência, né, da vida, da educação, que a lei fez nascer dentro dele, também tem ama a sabedoria, ama a verdade, ama a justiça, também é um filósofo. Então, o louvor do sábio é decisivo e ele louva a sua própria vida. Então, começar por ele mesmo, ou seja,
a gente pode, a partir desses ensinamentos, observar quando está acontecendo um julgamento. Quem está julgando? Né? Ou quando nós mesmos estamos aí analisando, né, um julgamento, um comentário a respeito de algo, ou uma ideia que está sendo vendida para nós. Quem está fazendo isso? Né? Baseado em quê? Baseado na experiência, na sabedoria, no raciocínio, ou simplesmente é um ambicioso ou um interesseiro? A gente vai entender mais a respeito desses tipos no decorrer dessa live. Mais à frente, continuando ainda nesse tema das qualidades requeridas para se julgar bem, Sócrates vai dizer: os homens que não têm experiência da verdade têm uma opinião falsa, não têm essa experiência da verdade consigo, têm uma opinião falsa. Então, mas a gente pode estar se perguntando, mas que verdade é essa, Camille? Né? Mais à frente a gente vai entendendo, segundo o ensinamento de Sócrates, o que ele entende de Platão, o que ele entende como verdade. O que se liga ao imutável, ao imortal e à verdade parece ter mais realidade do que o que se liga ao mutável e ao mortal. Então, é aquilo em que a gente está baseando nossas decisões, nossas opiniões em quê? Né? Em acontecimentos passageiros, né? Ou algo imutável, algo imortal. Tomando cuidado que as coisas que servem, né, para a conservação do nosso corpo costumam participar menos da verdade e da essência do que as que servem para a conservação da alma, segundo Platão. Então, aquilo que não pode ser tirado de nós, esse deve ser o nosso foco nisso. Continuando, Sócrates vai dizer: o que se enche de coisas mais reais é ele mesmo mais real. Está mais realmente cheio do que aquele que está cheio de coisas menos reais e que é ele mesmo também menos real. Então, quando a gente busca as coisas mais reais, menos efêmeras, também nos tornamos mais reais e menos irreais. Então ele vai continuar dizendo: o que se enche mais realmente e de coisas mais reais gozará mais realmente e mais verdadeiramente do verdadeiro prazer. E o que recebe coisas menos reais será cheio de modos menos verdadeiros e sólidos e gozará de um prazer menos certo e menos verdadeiro. Então aí está a diferença do prazer do ser, que vem do ser, que nos traz esse prazer da autorrealização, da paz, da abundância, do amor, da felicidade, que também são prazeres, né? Em relação aos prazeres simplesmente das coisas, dos sentidos, ok? Essa é a diferença. Então, entre um prazer real e um prazer irreal, efêmero, que passa. Então, os indivíduos, continuando aqui pelo que Platão diz, que não têm a experiência da sabedoria e da virtude, estão sempre nas festas e nos prazeres afins. Nunca viram as alturas, né, da verdade, da virtude, da sabedoria. Nunca foram realmente cheios do ser e não experimentaram o prazer sólido e puro, que a gente acabou de falar. À semelhança dos animais, de olhos sempre voltados para baixo, pastam nas pastagens gordas e acasalam-se, matam-se uns aos outros, porque não se encheram de coisas reais. Então, agora a gente passando para o tema a justiça, o honesto e o desonesto, o que a gente pode extrair de ensinamentos em relação a isso? Aquele que faz um elogio da justiça tem razão, e o que louva a injustiça está errado. Em relação ao prazer, a boa reputação ou a utilidade, o que louva a justiça fala a verdade, e o que a censura não diz nada de saudável, nem sequer sabe o que censura. Aí, se a gente for trazer aqui para o nosso momento atual, né? E prestar atenção em quem está fazendo elogios à justiça. Esse, segundo Platão, tem razão. O que louva a injustiça está errado, e a gente vai entender o porquê também no decorrer aqui desse estudo. Né? Ok? Então, o que censura, né, o que censura a injustiça, na verdade, nem sabe o que censura. Então, a gente deve ter bastante o cuidado, né, em perceber
o que está por trás de cada uma das colocações, se está sendo defendida a justiça ou se está sendo defendido a injustiça, o que também a gente pode perceber. Então, a distinção do honesto e do desonesto, segundo Platão. O honesto é o que submete ao elemento divino, o elemento submete nosso elemento divino ao elemento bestial da nossa natureza. Então, ele está aí submetendo esse elemento bestial da nossa natureza. O desonesto é o que escraviza o elemento pacífico ao elemento selvagem. Então, o desonesto, ele acaba escravizando esse elemento pacífico, né, que está em cada um de nós, e ao elemento selvagem. Quem domina é o elemento selvagem. Então, ele vai dizer, se desde sempre se censura a libertinagem, foi porque dá rédeas a essa criatura terrível, de enorme e multiforme, mais do que seria aconselhável. Então, se desde sempre se censurou a libertinagem, é porque dá rédeas a essa criatura terrível que está aí querendo dominar, enorme e multiforme, mais do que seria aconselhável. Se se censura a arrogância e o caráter irritável, é porque estes desenvolvem e fortalecem sobremaneira o elemento em forma de leão e serpente, ou seja, o elemento animal dentro de nós. Então, se a gente está sempre buscando se manter equilibrado, né? Se manter sem arrogância, se manter dominando esse caráter irritável, é porque se a gente deixar com que eles, né, evoluam, né, e sem freios, eles fortalecem sobremaneira esse elemento em forma de leão e serpente que há dentro de nós. Ele continua falando aqui sobre a censura do luxo e da languidez. A languidez, né, seria então essa moleza, essa fraqueza, que põe à vontade esse elemento que provoca a covardia. E ainda a censura da lisonja, seria então a bajulação. E a baixeza, aquilo que é indigno, aquilo que é vil, porque se torna vil pelo seu apego insaciável às riquezas. Então, tudo isso deve ser censurado. E aparentemente, né, como eu falei na primeira live, parecem inclusive verdades óbvias, mas que muitas vezes, se a gente for fazer uma reflexão mais apurada, a gente não vê cada um de nós dominando totalmente todos esses elementos, né? Então, por isso que a gente está aqui estudando, reforçando, para que a gente esteja atento quando eles quiserem aí dominar a nossa vida, os nossos atos, os nossos pensamentos. E em busca da fraternidade. Então, ele vai dizer que não há nada mais vantajoso para cada indivíduo do que ser governado por um mestre divino e sábio. Quer habite esse mestre divino dentro de nós mesmos ou quer que ele nos governe fora, a fim de que, sujeitos ao mesmo regime, nos tornemos tanto quanto possível semelhantes uns aos outros. Então, para que a gente consiga conquistar essa fraternidade, é necessário que a gente seja governado ou por esse mestre divino e sábio que habite dentro de nós, ou que seja um mestre sábio que a gente busque e que nos governe de fora. Assim a gente vai estar, então, sendo orientados e governados tanto quanto possível de forma semelhantes uns aos outros, e nos tornemos, então, amigos. E existe um elemento, né, que ele vai colocar aqui, que é a lei, que mostra justamente essa mesma intenção. Dá o seu apoio a todos os membros da cidade, sem distinção. Mais uma vez, falando sobre a formação da criança, ele vai dizer algo bastante interessante aqui, né, que eu já ouvi algumas vezes, né, a professora Lucilena falando a respeito disso. Então, ele diz, esse o nosso objetivo na maneira de educar as crianças, as termos sobre a nossa guarda até estabelecermos uma constituição na sua alma, até o momento em que, depois de havermos cultivado, através do que há de melhor em nós, o que há de melhor nelas, pomos esse elemento no nosso lugar para que seja um soldado e um chefe semelhante a nós, após o que a deixamos livres. Então, primeiramente,
nós temos aí uma criança em formação sobre a nossa guarda. Então, a gente está aí cuidando e acompanhando a constituição da sua alma. Então, a gente vai primeiro cultivar o que há de melhor em nós, para que a gente consiga, então, dar esse direcionamento, enquanto elas ainda não têm essa possibilidade e bem de cultivar o que há de melhor nelas, estão aí em momento de aprendizado, até que a gente consiga colocar, né, desenvolver esse melhor nelas mesmas e aí colocar esse melhor no nosso lugar. É o que a professora Lucilena diz, lembrando de Javan, né? Porque se a gente não conseguiu cultivar dentro de nós mesmos esse melhor, como que a gente vai cultivar também esse melhor na criança e ser essa consciência enquanto a dela ainda não está totalmente formada? Então, como diz o Javan, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Então, ainda não estou bem formada, mas já tenho uma criança, um ser humano em formação aqui sobre a minha guarda, sobre a minha responsabilidade. Então, ou seja, se a gente ainda não atingiu, não desenvolvemos essa parte melhor em nós, como que a gente vai ser essa consciência para essa criança enquanto ela ainda está sendo formada? E quantos de nós não seguimos a vida aí, trazemos lembranças do que nos ensinaram os nossos pais, nossos avós, nossos tios, enfim, tudo isso vai norteando os nossos atos, as nossas decisões e a forma como nós pensamos, como nós agimos. Então, agora ele vai responder a questão, então é melhor ser justo ou ser injusto? Se a gente está aqui na República tratando a respeito da justiça, ele vai então concluir. Sobre que aspecto diremos que é vantajoso cometer uma ação injusta, licenciosa ou vergonhosa, contando que, ao tornar-se pior, se possam adquirir novas riquezas ou qualquer outro poder? Então, sobre que aspecto diremos que é vantajoso cometer uma ação injusta, né? A ponto que, mesmo que a partir dessa ação injusta, seja possível obter riquezas ou qualquer outro poder. Sobre que aspecto? Aí Glauco, que está ali confabulando com Sócrates, vai dizer, sobre nenhum aspecto. Sobre nenhum aspecto vamos dizer que é vantajoso, né, ser injusto. E mesmo que evitando os olhares do castigo, porque ele vai concluir que o mal que não é descoberto se torna ainda pior, ao passo que, quando descoberto e castigado, o elemento bestial se acalma, suaviza, o elemento pacífico toma a frente e toma de toda a alma. Colocado então em condições excelentes, se eleva a um estado cujo valor é superior ao do corpo. Então ela domina o corpo. A partir do quê? A partir dessa punição, desse castigo que foi submetido. Então, é o que ele está colocando aqui pra gente, que é mais vantajoso para essa pessoa injusta, ela realmente ir atrás, né, como a gente já viu aí diversas vezes, muitas pessoas se entregando por crimes que de repente se estivessem aí escondidas até hoje ninguém ia achar. Mas por quê? Porque para ela, para a sua formação, para que a sua alma possa voltar a dominar, ela precisa passar por esse processo, para que vai fazer com que, segundo Platão aqui, esse elemento ele vai se acalmando, se suavizando e a alma vai poder voltar à tona. E o homem de bom senso? Ele vai agora caracterizar esse homem de bom senso dizendo: o homem de bom senso viverá com todas as suas forças, honrando as ciências capazes de elevar a sua alma. No que concerne ao bom estado e à alimentação do seu corpo, não se entregará ao prazer bestial e irracional e não viverá voltado para ele. Então, esse homem de bom senso, se a gente vê um homem de bom senso por aí, ele tem essas características: viver com todas as suas forças, honrando as ciências capazes de elevar a sua alma. E continuando, ele vai dizer: o veremos sempre procurando regular a harmonia de corpo para manter o acordo perfeito de alma. Não se deslumbrará pela opinião da multidão acerca da felicidade e não aumentará a massa dos seus bens até o infinito para ter males infinitos.
Então, é interessante ele dizer que, né, não se deslumbrará pela opinião da multidão a respeito da felicidade. Então, ele sabe qual é o seu propósito de vida, tem isso bem firme, bem ancorado, onde ele quer chegar, quem é ele mesmo, esse homem de bom senso, e nada do que a sociedade, a multidão vai dizer para ele, olha, isso vai trazer felicidade, vai fazer com que ele se deslumbre e, né, e se perca, de repente, num caminho de massificação que não necessariamente está levando à felicidade real, como a gente já falou no início da live. E sobre a imitação e a experiência, Platão vai dizer que a imitação está longe da verdade, porque respeita apenas uma parte de cada um. Todos os poetas, ele vai citar aqui, a começar por Homero, são simples imitadores das aparências da virtude e dos outros assuntos de que tratam, mas não atingem a verdade. São semelhantes nisso ao pintor, que vai desenhar um sapateiro, né, sem nada entender de sapataria, para as pessoas que julgam as coisas segundo a aparência. Então, as pessoas que julgam as coisas segundo a aparência são como se fosse um pintor que está falando da sapataria, pintando a sapataria sem entender nada a respeito. Então, ele vai falar que o criador de imagens, o imitador, não entende nada da realidade, só conhece a aparência. Aí ele vai falar a respeito da diferença em relação à experiência. Ele continua, então, discorrendo sobre a diferença entre a imitação e a realidade. E ele analisa as 3 partes que correspondem a cada objeto, as do uso, da fabricação e da imitação. E ressalta que o claro objetivo de um objeto é o uso. Então, é forçoso que aquele que utiliza uma coisa, segundo Platão, seja o mais experimentado e informe o fabricante das qualidades e defeitos da sua obra, baseando-se então no uso. Isso é o que? É a experiência. É honrar as verdades com a prática. A partir do momento que eu usei, né, um determinado ensinamento, eu vou poder então trazer isso como experiência para a minha vida e vou ter então como dizer, né, como ele diz aqui, informar ao fabricante nas qualidades e defeitos de sua obra, baseando-se no uso, nessa experiência. O que obriga a conter-se é a razão e a lei, e o que leva a afligir-se é o sofrimento. Então, habituar a nossa alma a ir o mais depressa possível, tratar o ferimento, e se erguer, né, erguer o que está por terra, e fazer calar os lamentos mediante a aplicação do remédio. Ou seja, não há tempo para mimimi, foco na solução. Então, habituar a nossa alma a ir o mais depressa possível, tratar o ferimento, erguer o que está por terra e fazer calar os lamentos mediante a aplicação de um remédio. Então, o melhor elemento de nós mesmos, né, que nós temos a seguir, é a razão, segundo Platão. E o elemento que nos leva a recordar a infelicidade, os lamentos de que não se pode saciar, diremos que é irracional, ocioso e amigo da covardia. O caráter irritável e instável é fácil. Então, é claro que não dominar a irritação e deixar, né, ela tomar conta, a instabilidade, é fácil. O contrário é difícil, a gente conseguir se dominar, a gente conseguir manter a estabilidade, né? A gente ficar buscando compaixão o tempo todo é muito fácil, é rapidinho a gente se deixar levar em busca da compaixão. Né? E esses elementos, então, que ele diz aqui, né? Recordar a infelicidade, os lamentos, né? Que não pode saciar-se, isso é irracional, ocioso e amigo da covardia. Então, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, rápido. Agora ele vai falar sobre o Estado, né? Que deve ser regido por leis sábias. Então, ele compara aqui, da mesma maneira, o indivíduo desperta, alimenta e fortalece o elemento mal da sua alma, assim arruína o elemento racional, ocorre num estado que se entrega aos maus, deixando-os tornar-se fortes, destruindo os homens nobres da sua cidade. Interessante essa frase, né? Quando eu li, fiquei pensando, né, no nosso momento atual, né? Então, avaliando isso aqui, que é algo que a gente já tem refletido durante todas as lives, né? Que um governo, ele reflete muito dos seus cidadãos. Então, ele parte dessa premissa aqui, segundo Platão. Então,
Esse elemento da alma que tem sede de lágrimas, de lamentações, é aquele mesmo que os poetas se esforçam por satisfazer e contentar, e que não há, e que de outra feita o elemento melhor de nós mesmos, não estando suficientemente formado pela razão ou pelo hábito, desiste do seu papel. Então, quanto mais a gente der vazão a esses elementos, né, que trazem aí lamentações, sede de lágrimas, né, que muitas vezes, se a gente for olhar aqui, ele fala em poetas, mas em todo o entretenimento que a gente tem aí disponível, o que traz, o que evoca de nós, né, sede de lágrimas, de lamentação, né, ou é algo que está evocando o melhor em nós. Porque quanto mais, segundo aqui Platão, a gente se deixar levar e alimentar esse elemento da alma, vai fazer com que o elemento racional, formado pela razão, pelo hábito, acabe desistindo do seu papel. Então a gente tem que estar atento, fortalecer realmente esse nosso elemento racional pelo hábito, para que ele se fortaleça e não se deixe dominar aí, por conta de hábitos ruins. Então, continuando, a gente pode refletir nessas colocações de Sócrates. A gente vê a importância dessas imagens, que a gente já repetiu aqui várias vezes, né? Essa gama de entretenimento que nós temos aí, que estão contribuindo para fortalecer qual parte da nossa alma. Então, o primeiro, básico, é o nosso objetivo de vida, né? Estarmos aí bem ancorados nessa nossa base bastante sólida, e tudo que a gente for inserir no nosso dia a dia esteja contribuindo com esse propósito de evolução. Continuando, Platão vai dizer: não se deve admitir na cidade senão hinos em honra aos deuses e os elogios de pessoas de bem. Se ao contrário admitires a musa voluptuosa que persegue a busca dos prazeres dos sentidos, o prazer e a dor serão os reis na tua cidade, em vez da lei e desse princípio que, de comum acordo, sempre foi considerado o melhor, a razão. Então, se a gente já está alertando aqui há 2.400 anos atrás, não se deve admitir na cidade senão hinos de honra aos deuses e elogios às pessoas de bem. É isso que a gente vê por aí, em sua maioria, né, que a gente vê ecoando por onde a gente passa. Se pelo contrário admitires a musa voluptuosa que se persegue a busca dos prazeres dos sentidos, o prazer e a dor serão reis na tua cidade, em vez da lei e desse princípio que, de comum acordo, né, todos consideram como melhor, que é a razão. E o bem e o mal? O que destrói e corrompe as coisas é o mal. O que conserva e o desenvolve é o bem. Tem a ver um pouquinho com o que a gente falou lá atrás, né, sobre o vício e a virtude. Então, tudo que traz a doença, a feiura, está atrelado ao vício. Aí foi interessante que hoje, indo levar meu filho no futebol, a gente passou por um rapaz que estava fumando 2 cigarros e falando sozinho, né? Aí ele falou: mãe, você viu que ele estava fumando 2 cigarros? E aí eu falei: meu filho, isso que o vício faz, né? O vício, tudo que é feio, que traz doença, né? No caso ali, a gente estava vendo ali, apresentava-se uma doença mental, é o vício que traz, ok? Então, tudo que traz saúde, beleza, né, a virtude. E aí a gente foi conversando e achei interessante. Por que eu pude dizer isso pro meu filho? Né? Porque a gente está aqui estudando, né, justamente esse tema. Então, o que torna a alma má? Todos os vícios que enumeramos: a injustiça, a intemperança, a covardia, a ignorância, segundo Platão. Agora vai falar que a alma é imortal. É preciso contemplá-la com atenção, com os olhos do espírito. Então a veremos infinitamente mais bela e distinguiremos com mais clareza a justiça da injustiça. Eis o que devemos ver nela: o seu amor pela verdade. A injustiça é o bem supremo, a justiça é o bem supremo da alma, considerada em si mesma, e que essa deve realizar o que é justo, quer possua ou não o anel de Giges. Aqui ele vai citar essa historinha que eu conheci pela professora Lucilena, né?
que, segundo conta, é um pastor bastante justo, confiável, né, de boa reputação na sociedade, percebe que encontrou um anel que o deixa invisível. E enquanto ele está invisível, ele comete todos os tipos de atrocidades, né, enfim, corrupção, mas quando ele coloca o anel, ele está visível, ele se comporta bem. Então, a justiça é o bem supremo da alma, considerada em si mesma, e que deve realizar o que é justo, mesmo quando não possua a justiça. Então, nós somos aquilo que nós fazemos e quando a última porta atrás de nós se fecha. Se ninguém está vendo, a gente mantém a postura de justiça. E os deuses não se enganam. Então, já partindo para os finalmente aqui da nossa live, Platão vai deixar essa mensagem. Quando o homem justo está exposto à pobreza, à doença ou a qualquer outro desses pretensos males, isso acabará por ser-lhe proveitoso durante a vida ou depois da morte, pois os deuses não podem desprezar alguém que se esforça por ser justo e por tornar-se tanto quanto possível ao homem, pela prática da virtude, semelhante a ela. Então, nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Então, mesmo diante das situações mais difíceis, buscar, então, ter essa mente inabalável, essa mente diamante, que ensinamentos muito antigos já relatavam. Continuando, os deuses não se enganam, a virtude não tem senhor. Cada um de vós, consoante a venera ou a desdenha, terá mais ou menos dessa virtude. A responsabilidade daquele que escolhe. Deus não é responsável. É bastante interessante ele fazer essa citação aqui dentro, bem para o finalzinho do livro. Ele vai colocar uma história de né? Que foi uma pessoa que estava lá na batalha, um homem, né? E que acabou sendo morto. E nessa história conta que quando foram, né, depois de 10 dias, buscar o corpo do morto, o morto estava lá entre outros corpos, né, totalmente sendo desfeitos, putefratos, né? E esse corpo desse estava intacto. Aí ele foi levado, né, para a sua casa para ter o seu devido enterro, sua elaboração que existia na época, né? Quando ele foi colocado em cima da pira, onde quem viu os filmes mais antigos lá da Grécia, eles fazer todo um ritual, né, para fazer essa despedida desse corpo. Quando ele estava lá, ele acordou e depois ele conta uma história do que ele viu nesse período em que ele esteve aí sendo dado como morto. Então essa frase é do meio dessa história, né? É uma citação de Láxis, né? Segundo a mitologia, uma das mouras que estavam lá e que tinha a obrigação de puxar e enrolar o fio da vida dos indivíduos. Então ela está alertando: a virtude não tem senhor. Cada um de vós, consoante a venera ou a desdenha, terá mais ou menos da virtude. Aqui a responsabilidade é daquele que escolhe, se a gente vai escolher ou não a virtude. Deus não é responsável. Então, escolher, né? Escolher sempre uma condição intermediária e evitar os excessos nos dois sentidos, tanto quanto possível, porque a isto é que se liga a maior felicidade humana. Destinos: se fizer uma escolha sensata e perseverar com ardor na existência escolhida, há então uma condição agradável e não má. Portanto, se acreditas em mim, crendo que a alma é imortal e capaz de suportar todos os males, assim como todos os bens, nos manteremos sempre na estrada ascendente e de qualquer maneira praticaremos a justiça e a sabedoria. Assim estaremos de acordo conosco e com os deuses, enquanto estivermos neste mundo. E assim eu vou encerrando, deixando essa reflexão sobre as nossas escolhas. Tenho certeza de que você que assistiu aqui até o final está buscando fazer as melhores escolhas na sua vida. Então, parabéns por ter chegado até aqui. Muito obrigada e compartilhe com seus amigos, familiares. Até a próxima série, né, de ensinamentos buscando a formação do ser humano. Muito obrigada. Fica com Deus.